Eu quero que você entenda a natureza do que está sendo votado no Supremo. Né? É preciso que você entenda que a garantia do direito de um condenado preserva o homem livre. Como assim, Reinaldo? Eu explico. Quando você assegura o direito constitucional de um condenado, de um réu, você está assegurando, na verdade, o direito dos homens livres. Quem não entender isso, não entende o que é direito. E hoje, infelizmente, parte da imprensa profissional não compreende esse conceito e, sobretudo, de uma subimprensa que se grudou como craca no casco de navio, fingindo-se de imprensa. Não passam de pistoleiros a serviço de interesses escusos que não se revelam. Não se revelam ainda, mas vão se revelar. E que elegeram o Supremo como adversário. A não ser que o Supremo seja o Supremo que ponha na cadeia aqueles que eles querem que sejam postos na cadeia. Um editorial aqui, porque eu acho que as coisas ficam explicadas. O Supremo deu início nesta quinta, 17, dada a conjuntura, a um dos julgamentos mais importantes da sua história. Decidir se o país vai ou não aplicar um dispositivo constitucional que integra o conjunto dos direitos fundamentais e a cláusula pétrea não deixa de ser exótico, mas a tanto fomos levados. Nas democracias, o direito é o sumo e o vértice, o topo, do pacto civilizatório. Ninguém lerá ou ouvirá deste, na Folha escrevi colunista, aqui, né? Deste comentarista, deste radialista, deste âncora, a sustentar: Lula é inocente. Eu não sei, não sou Deus, nem tenho acesso à sua consciência, mas afirmo sem receio: Lula foi condenado sem provas num processo viciado. Chega, pois, a hora da escolha a um só tempo moral e ética. Eu prefiro correr o risco de absolver um culpado a condenar um inocente. Desdobra o pensamento. O inocente acusado só tem a seu favor a ausência de provas. Se esta passa a ser irrelevante, culpados inocentes se igualam sob a sanha dos justiceiros. Na quarta-feira, dia 16, o ministro Roberto Barroso, do STF, evidenciou a que descaminhos pode se deixar conduzir um juiz. Na sua intimidade com Deltan Dallagnol, em vez de um Maduro instruir o jovem destrambelhado, foi o destrambelhado que desencaminhou Maduro. Já sentenciou o poeta Antero de Quental: a futilidade num velho desgosta-me tanto como a gravidade numa criança. Antero escreveu isso aos 23 anos. Ao comentar o julgamento das ações que tratam da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que define a pena de prisão só depois do trânsito em julgado, em consonância com o inciso 57 do artigo 5º da Carta, Doutor Barroso trocou a toga por uma touca ninja. Disse a seguinte maravilha, depois de evidenciada a mentira de que o cumprimento da Constituição libertaria 190 mil presos, incluindo homicidas. Aspas. Os que são criminosos violentos, em muitos casos, se justificará a manutenção da prisão preventiva. Portanto, no fundo, o que você vai favorecer são os criminosos do colarinho branco e os corruptos. Eis a demagogia barata a serviço do populismo rasteiro da extrema-direita. Eu explico. O criminoso violento continuará na cadeia com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Risco à ordem pública ou de não cumprimento da lei penal. O mesmo pode acontecer com o criminoso colarinho branco, ora essa. Também ele está sujeito a tal artigo, com o acréscimo do risco à ordem econômica. E se já não representar risco nenhum? Bom, aí, então aguardará em liberdade os recursos aos tribunais superiores,
se os recursos forem cabíveis. Nem sempre são. Ocorre que o doutor Barroso atribuiu-se a missão de combater a corrupção mesmo acima da lei, ou abaixo. Assim como a extrema-direita defende a tortura contra criminosos comuns, e no passado contra adversários políticos, Barroso não se importa em rasgar a carta à Constituição sob o pretexto de caçar corruptos. Essa é a sua nova fachada identitária. Que importa que tal desiderato, que tal objetivo se deu arrepio da Constituição, ameaçando direitos de quem corrupto não é. Paladinos não dão bola para essas firulas. Já houve um tempo no Brasil em que contra a subversão, por exemplo, valia tudo. Na mesma quarta-feira, numa altercação com o ministro Alexandre de Moraes, Barroso evidenciou a sua insatisfação com o voto do colega que estava devidamente ancorado numa lei que, por sua vez, está amparada pela Constituição. E tonitruou: acho que dinheiro público tem de ter contas prestadas. E quem não acha? A sugestão óbvia, em sua língua troncha, era de que qualquer voto diferente do seu implica que o colega defende o assalto aos cofres. Moraes teve de lembrar ao doutor que levou um pito oportuno de Dias Toffoli, que um juiz impõe as consequências segundo dispõe a lei, não o arbítrio pessoal. O Brasil padece, sim, de muitos males, queridos, e a corrupção é um deles. Mas nada é mais nefasto do que o populismo judicial. Pior quando atravessa um umbral a fronteira das cortes superiores. Nas democracias, o devido processo legal pode combater os corruptos e preservar o Estado de Direito. Já o populismo judicial corrompe também o combate à corrupção. A política que aí está é a consequência prática das utopias de Barrosos, Dallagnóis e outras flores do mesmo pântano. Faz tempo que eu não faço isso, então vou fazer acende, hashtag pronto, falei. É isso aí. Que fique como editorial, que fique uma manifestação. Hoje ainda eu li uma coluna do meu amigo Hélio Schwartzman, parceiro de colunismo da Folha, dizendo que nada na Constituição impõe a condenação a partir da terceira instância. O Hélio, como eu, cursou letras. Eu ainda vou aguardar, eu vou escrever um texto cobrando que ele me dê um novo sentido para ninguém será considerado culpado, um novo sentido para culpado, até o trânsito em julgado, e um novo sentido para trânsito em julgado. Em havendo sentidos novos para essas palavras, eu até posso flertar com essa ideia. Né? Então que fique aqui o meu editorial como uma espécie de manifesto.